Saudações a todos. Mais uma vez a gente está com vocês para estudarmos e entendermos um pouquinho mais sobre a nossa vida, né? Através dessa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar sobre a encarnação, não reencarnação, embora naturalmente a gente venha a falar do processo de reencarnar. Como sempre, nós escolhemos então uma página de Emmanuel sobre o assunto, intitulada De Alma Desperta. Paulo colocou para o Timóteos: por isso te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. É indispensável muito esforço de vontade para não perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para os desvios surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar com o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos em experiência maior, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário, que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais que nos esqueçamos de reacender a própria luz. Mestre divino, amigo querido, esteja conosco nesses momentos de reflexão, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, que nós possamos contar com a pleiade de benfeitores da nossa casa, do nosso núcleo de estudos espíritas, Chico Xavier, e que todos, Senhor, possam de uma forma ou de outra ser abençoados durante esse estudo. Graças a Deus. Bom, como todos sabem, a doutrina veio
o Espiritismo veio programado por Jesus para fazer com que nós compreendêssemos por que viemos, por que temos vida, por que estamos aqui na Terra, viemos de algum lugar, como nós nos formamos, entender a nossa existência, a fim de que esse entendimento, então, nos trouxesse vida melhor, vida em abundância, como colocou o Senhor Jesus. Nos momentos de agora, nós não vamos filosofar, embora fique intrínseco essa questão. Nós vamos estudar sobre por que encarnamos. O Livro dos Espíritos, como a gente tem o hábito de colocar, ele tem todo um desencadear, né, perfeito. Ele inicia com o estudo, os espíritos trazem para a gente, né, através de Kardec, o estudo de Deus, desse Criador, né, que é algo que a gente ainda não tem condição de entender a natureza íntima dele, ou do que seja Deus, né? Mas sabemos que, como não existe acaso, né, seria totalmente absurdo para nossa compreensão, algo criou todo o universo. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, livro que é dividido em 4 partes, nós estamos já na segunda, nós vamos estudar hoje a segunda parte, mas na primeira parte nós estudamos sobre Deus, sobre os seus atributos, né? Entendemos sobre os elementos do universo, o princípio de tudo, né? O princípio espiritual. Nós estudamos sobre espírito, matéria. Nós começamos a entender sobre como se deu a criação, como adviram os reinos mineral, vegetal, animal. Nós começamos a perceber e entender melhor essa pluralidade, né, que existe nessa natureza toda, nesse universo todo. E também estudamos sobre o princípio dos seres orgânicos e inorgânicos, instinto, inteligência, vida e morte, pluralidade das raças. Nessa ocasião, né, a gente entende que existe um princípio espiritual que está imerso no fluido cósmico universal e em um determinado momento, então, Deus criou os seres, né? Esse espírito passa pelos reinos e desperta quando o homem no reino hominal, já com as suas possibilidades intelectuais em vias de se promoverem, né? De atuarem, de agirem. Mas para que nós possamos desenvolver esse processo intelectual, desenvolver a nossa inteligência, nós precisamos de um corpo que é uma máquina perfeita, né? Com cérebro, com toda uma engrenagem capaz de fazer funcionar aquilo que está latente, que existe, que foi construído, vamos colocar assim, pelo nosso espírito. E é assim, então, que a gente começa, que a gente entra nessa segunda parte do Livro dos Espíritos
iniciando com o estudo da encarnação. Não, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Então, a gente precisa, como sempre, né? E o próprio Kardec coloca para a gente que a gente sempre deve utilizar da nossa capacidade de raciocínio. A gente percebe o seguinte: bom, Deus teria criado os animais, Deus teria criado todo esse universo, matéria, para que houvesse uma interação, né, desses seres. E como nós, seres hominais, temos essa inteligência, para que a gente contribua com o processo de existência e de criação dos seres para com Deus, era necessário então que a gente encarnasse, né? Que a gente entrasse dentro de um corpo material, né? Que o encarne é exatamente isso, tomar da carne, ter a carne para poder existir. Então, como resposta, qual o objetivo da encarnação? Cumprir com o determinismo divino. Não evoluiríamos sem as várias encarnações ou reencarnações, né? Poderíamos evoluir sem corpo físico? A gente cresce sem o corpo físico? Sem dúvida, a gente aprende, né? Nós podemos, no mundo espiritual, onde inclusive a gente não encontra muito obstáculo para o nosso desenvolvimento intelectual, né? Nós podemos sim adquirir muito conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser testado, ele vai ser provado exatamente durante a nossa encarnação ou através das nossas reencarnações. Por isso que a gente recorre à questão 166, que pergunta: como chegamos à perfeição? Como chegamos à perfeição? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência, né? Então, a gente já entendeu qual é o objetivo da encarnação, mas percebemos também que, por conta da infinita, desse amor incomensurável do Pai para conosco, nós então temos a possibilidade não só de encarnar uma vez, mas várias vezes, né? Conforme a gente vai encarnando, a gente vai percebendo de forma às vezes mais clara, às vezes menos clara, né? Porque a gente cresce emocionalmente, a gente cresce intelectualmente ao largo dessas existências. Na questão 166A, como se realiza uma nova existência? Será pela transformação como espírito? A alma passa então por muitas existências, sem dúvida, né? Para nós cumprirmos com essa vontade de Deus, essa vontade do Criador, a vontade do Pai, de crescermos, de evoluirmos, é então necessário encarnar e encarnar e encarnar. Com consciência, então, nós vamos desenvolvendo todo o nosso processo evolutivo. Quanto maior for o nosso nível de autoconhecimento, maior as nossas possibilidades. E aí a gente entra na questão
que mais se desenvolve ou se fala há séculos e séculos, né? Muito antes, inclusive, da própria doutrina, que é essa questão do autoconhecimento. Porque o ser, ele só vai conseguir melhorar, ele consegue, ele consegue evoluir através da consciência do seu comportamento, né? Quanto mais ele se conhece, mais ele tem possibilidade de se corrigir. Essas questões que nós estamos colocando são questões que muitas das vezes a gente não tem como provar, né? Nós precisamos contar com com o nosso raciocínio para elaborar como essa intelectualidade, como essa vontade divina, vamos colocar assim, se deu, né? E nós contamos também com o fato de que espíritos que nos precederam, espíritos que já são mais evoluídos, vieram mostrar isso para nós, né? Vieram atestar isso para nós, mostrando que viveram em outros momentos, né? Que viveram, que há a vida após a morte, que já tiveram vida aqui, né? E assim foi que a própria doutrina nasceu, né? De questões levantadas por nosso Leon Allan Kardec, né? Denizar, Leon também, que teve esse nome, depois então é que ele recebeu o nome de Allan Kardec. Então, este professor, né, que não era nenhum místico, veio então questionar através de fenômenos que ocorreram na ocasião da necessidade que a humanidade tinha de entender um pouco mais da vida, né? Então, isso em 1856, 7, nascia então essa, para nós, né, a descoberta de todo um mundo diferente, de um mundo que nós não tínhamos consciência ainda. Dando continuidade ao nosso item, ao nosso capítulo, nós temos então o estudo da alma. Por que os espíritos colocaram a alma para nós estudarmos? Porque, vocês vejam bem, a gente entende que o capítulo vai falar da necessidade da encarnação dos espíritos. O que é a alma? Não é exatamente isso? Não é o espírito encarnado? Espírito e alma se confundem porque sim, é o mesmo, mas a gente dá o nome de alma àquele ser, aquele espírito que ganhou o corpo, né? Que está vivendo num mundo material. Nós vamos ser aferidos no mundo material, nós vamos crescer, aprender, trocar, reparar, provar, espiar no mundo material, e aqui estamos então como alma. Na questão 135, Kardec pergunta assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo?
há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, encarnado que tem no corpo a sua habitação, espírito encarnado no corpo, né? O princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Normalmente, a gente, para estudar, naturalmente, a gente, para estudar alma, espírito, a gente precisa entender esse laço fluídico que é o perispírito. Perispírito já estudado, inclusive, na primeira parte também do Livro dos Espíritos, porque teria que haver uma maneira da gente se ligar de alguma forma ao mundo espiritual de onde nós viemos, né? Então, nós estamos seres encarnados e quando nós desencarnarmos, nós não nos desligamos de forma abrupta do nosso corpo físico, né? Porque existe exatamente esse laço que liga a nossa alma ao nosso corpo, e assim ele vai se desatando em os nós, se desatando para o mundo espiritual. Quando nós encarnamos, se dá um processo contrário. O corpo físico, esse corpo material que tem essa carne que nós vemos, né, é apenas um envoltório desse espírito, né, disso que a gente chama de alma. Uma outra questão também que eles levantam, que é muito importante a gente entender, é que o que alimenta, né, o espírito para a vida, né? Nós entendemos que a alma ela executa, ela trabalha, né? Ela existe em torno desse corpo material que tem um cérebro, né? Que está vivo e tal. Mas existe um fluido, né? Existe algo que alimenta tudo isso. E isso a gente chama, que alimenta esse funcionamento, vamos colocar assim, né? Que alimenta o existir. E isso é o princípio vital. Princípio esse que está inserido em nós através de um fluido, né, que nós recebemos do espírito para essa existência. Quando a gente parte para o mundo espiritual, o mesmo se dá, né? Esse princípio vital, essa vitalidade acompanha o espírito através do próprio perispírito. Por isso essa necessidade de um corpo intermediário. O que seria, e eles, Kardec também já coloca para a gente, porque naturalmente nós questionaríamos essa questão, né? Questionaríamos
esse fato, né? O que seria do corpo sem a alma? Algo amorfo, né? Algo apenas matéria, né? Um monte de carne. Ah, eles colocam também para gente, que é muito legal, se o espírito ele tem a possibilidade de se dividir, né? Porque nós vemos às vezes as pessoas colocando que, eu estive com fulano de tal, ou eu soube que o espírito estava em tal lugar e também estava em outro lugar, né? Nós temos também chamado fenômeno de bicorporeidade. Isso pode ocorrer, né? Então, os espíritos colocaram para a gente que sim, existem criaturas, existem irmãos nossos, né? Que por conta de um desenvolvimento íntimo, espiritual, que obtiveram já no plano espiritual, por uma necessidade, sempre por uma questão de necessidade, né? Eles têm a possibilidade de se apresentar em outro local. Porém, isso não é um fenômeno muito comum, né? Isso normalmente ocorre em espíritos mais desenvolvidos e sempre por uma necessidade. O ser que a gente tem como exemplo de ter feito, vivido isso, é o nosso querido Eurípides Barçanufo, ser extremamente superior, né? Bastante evoluído e que teve uma vida entre nós de profunda e total ação de ajuda ao próximo. Nós temos também a possibilidade, a alma tem essa possibilidade de se transfigurar, né? O espírito tem essa possibilidade de se transfigurar. E muitas das vezes ele se apresenta em determinados locais quando vê a necessidade, ele se apresenta tal qual aquele homem ou aqueles seres o conheceram, né? A fim de haver uma possibilidade maior de comunicação, de afinização ligada àquela comunicação ou aquela ideia, né? Aquilo que precisa ser observado através daquilo que está sendo colocado, passado para a humanidade. A alma também se expande, ela pode se ampliar, ela pode se minimizar também. A alma se desenergiza. É outro estudo que nós colocamos, né, que Kardec colocou para a gente nesses itens desse capítulo, né? A alma ela pode se desgastar por conta de doenças, ela pode se desgastar por conta de desequilíbrio, né? E ela precisa então se reenergizar, porque nós temos uma quantidade de fluidos, de fluido para a nossa existência, e quanto melhor nós vivermos, quanto mais equilibrado nós vivemos, nós vemos inclusive que Emmanuel colocou isso para a gente na página de abertura que eu li para todos nós, né? Nós precisamos viver em equilíbrio para a alma estar em equilíbrio, para podermos crescer e fazer as coisas da melhor forma. A alma tem uma série de propriedades, ela pode se condensar, ela pode se fluidificar, quanto mais desenvolvido estiver o espírito, né?
enquanto encarnado, maiores serão também as possibilidades dele, que no caso vai estar alma, por estar encarnado, de transpor determinados matérias, né? E de conseguir, através da sua vontade, sair do corpo físico e visitar determinados lugares, por exemplo. Pode aparecer, né? Inclusive para outras pessoas nesses lugares, através de tudo isso da evolução, né? Através de tudo isso do nosso desenvolvimento, na nossa progressão contínua enquanto espíritos. Então vocês veem o quanto é importante tudo isso que estamos colocando, no sentido de tornarmos consciente essas questões, né? Nós temos também uma questão belíssima com relação à alma, na questão 146, sobre a localização da alma em nós. Vejamos como no popular a gente fala, eu tô com o meu coração chorando, né? Eu tô com o meu coração em chagas, ou isso aqui. Olha, vejamos então a resposta dos espíritos com relação à sede da alma. Kardec perguntou: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que considero o centro de vitalidade, esses a confundem com um fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai estar mais próximo, né? Ou ele vai estar sediado, né? No nosso órgão que mais a gente desenvolve, que mais a gente precisa, mas não necessariamente na cabeça. É isso que os espíritos quiseram colocar para a gente. E a espiritualidade, junto com Kardec, é interessante, mais uma vez a gente coloca, que eles fecham o capítulo, o item, né? Melhor dizendo, os itens dessa parte que nós estamos estudando sobre a encarnação dos espíritos, capítulo 2, falando sobre materialismo. Vocês veem que coisa interessante. Nós estudamos sobre a encarnação dos espíritos, por que eles encarnam, sobre a alma, para que a gente entenda, então, que a encarnação do espírito como essa alma vai, como esse espírito, né, vai atuar, vai agir, como ele vive, né, no mundo material, e fecha com a questão do materialismo.
Por que isso? Né? Fica tão evidente a necessidade que os espíritos viram de chamar exatamente agora, né, essa questão de como crer na vida, como entender a existência se nós formos materialistas, ou com o pensamento materialista, né? Entendendo que o materialismo é toda a negação de, de algo que está fora da compreensão de como funciona a matéria, né? Tanto que essa parte é formada de duas questões e a 148 ela tem mais da metade do estudo trazida exatamente por Kardec, refletindo em torno das consequências do materialismo, ou seja, daqueles que negam a possibilidade de algo além da matéria. Por isso é que nós temos, inclusive, Cortella colocando para a gente, né, que a gente precisa ter boa vontade também para entender a nossa vida, não só através da nossa intelectualidade, mas que a gente deixe, que a gente permita que o nosso sentimento, que a nossa capacidade de raciocínio perceba que todo o universo, que toda a natureza, que tudo isso que a gente vive, troca com entre os animais, entre os vegetais, né? Que a gente vive imerso num conjunto, num mecanismo natural perfeito através de uma energia que nem sempre a gente consegue pegar, apalpar e ver sem que a gente tenha os olhos da matéria, né? Então, a gente percebe a importância da ciência estudando a vida, estudando o universo, para entender aquilo, né, para provar aquilo que a religião, que o bom senso, que o nosso sentimento já consegue perceber, né? A religião sente, entende e vive. A ciência ela precisa estudar para crer, né? Enquanto que na religião a gente crê porque a gente sente, a gente não precisa dessa prova. Então nós retiramos da parte de considerações de Kardec as seguintes frases, né? Os seguintes pensamentos. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Né? Que absurdo seria a gente entender que a vida seria assim. E aí vocês veem o que ele coloca. Procuraram saber se alguma coisa restava e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma se escapar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fosse real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar-se acima de tudo as satisfações, os seus apetites materiais. Quebrados estariam todos os laços sociais e os mais santas afeições se romperiam para sempre.
Por que que eu teria, ou por que que nós teríamos que considerar, né, a possibilidade dos nossos irmãos, se o mais importante seria exatamente viver da melhor forma através das nossas conquistas materiais. Felizmente, diz Kardec, né, continuando, longe estão de ser gerais essas opiniões, pois que em parte alguma formaram, inclusive, uma doutrina, né? Não existe uma doutrina materialista. Existem grupos que se dizem materialistas, né? Mas não formando um corpo doutrinário. Uma sociedade que assim se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da dissolução e seus membros se entredevorariam. É lógico, né? O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, né? Naturalmente, a gente percebe, a gente vê muito nisso nos nossos estudos, né? Que as pessoas naturalmente sentem isso, inclusive, próximo à morte. O nada lhe funde horror. Ao suar do momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, né? Por isso a gente entende, inclusive nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a importância das nossas preces, ou seja, de nós nos entrarmos em comunhão com a espiritualidade. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Já pensou que coisa absurda, né? Por que que Deus, então, teria nos criado? Bom, o materialista não crê em Deus, né? O materialista, ele é ateu, né? Tudo surgiu da própria matéria, da própria comunicação. É realmente muito triste pensar assim. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo ruído pelos vermes. Total falta de lógica. A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nula confirma. Possuímos alma, está bem, mas que é essa nossa alma se ela se extinguisse com o nosso corpo? Que importaria ter uma alma se extinguindo a vida, ela desaparecesse, né? Para alguns que admitem também a existência dela, mas que com a morte tudo acaba. E aí Kardec também colocou para a gente essas questões. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? A gente morreria, tudo que a gente conquistou, tudo que nós, moralmente falando, né? Os nossos amores, tudo que a gente fez, nada teria importância. A perda da nossa individualidade não equivale ao nada? Disse que alguns dizem, né, que a alma é imaterial, né, e por isso nós estudamos ela no capítulo. Se fosse totalmente imaterial, como poderia, né, seguir com o perispírito, com tudo aquilo que a gente viveu, para que haja exatamente essa patente que é o amor de Deus em nós, né? O amor de Deus por nós que somos seus filhos. Então, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, mas pelos fatos, né? Porque os espíritos, como a gente já colocou, vieram nos mostrar com fatos, basta que a gente estude, né, que isso acontece. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais
de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelecem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos que esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. E esses méritos e deméritos, para a gente finalizar, a gente obtém aqui, encarnados, nessa nova encarnação, né, para aqueles que têm 20, que têm 5, que têm 30, que têm 65, né? Nós temos ainda uma quantidade de tempo para acertarmos, para ampliarmos aquilo que aprendemos e para aferirmos, né, toda a nossa capacidade de raciocínio de fazer o bem para nós e fazer o bem para a humanidade, angariando assim uma vida, um retorno para a pátria espiritual, nossa verdadeira casa, de uma forma melhor, angariando assim também uma vida melhor para todos e colaborando com a obra maior de Deus, como assim desejou. Meus queridos, que nós tenhamos um final de ano, se nós não estivermos aqui novamente, com muito júbilo. Vamos agradecer por o advento da vacina, que fez com que nós pudéssemos nos acalmar, tivemos oportunidade de rever toda a nossa existência durante agora essa pandemia, vivendo algo tão diferente, né? E que possamos dar graças a Deus de termos ultrapassado e de podermos, com certeza, no ano que vem, estarmos fisicamente juntos novamente. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que os nossos anjos de guarda nos auxiliem nessa empreitada. Obrigada.